Olá, Suzanos, como combinado, estou aqui disponibilizando para vocês mais uma videoaula de geografia, né? A nossa 8ª videoaula. Nessa videoaula vocês vão encontrar os slides que eu mostrei para vocês na live dessa semana, tá bom? Que falava aí sobre posição do Brasil no mundo, a respeito de latitude e longitude e também sobre zonas climáticas. Lembra só que eu falei para vocês que latitude e longitude me mostram localização e a latitude sozinha ela me mostra uma coisa chamada zonas climáticas. Tudo bem? Então é isso que nós vamos rever. Então tudo que nós falamos lá na nossa live agora fica registrado para aquele que não conseguiu acompanhar muito bem, né? Agora vocês podem olhar esses slides com calma, pausar caso sinta necessidade. Eu sei que tem problema de internet às vezes, né? Da interferência, que trava para alguns. Isso é normal. Então agora vocês podem ficar tranquilos porque vocês conseguem ter esse material e olhar com calma. Combinado? Então bora lá. Na nossa live dessa semana, eu mostrei para vocês essa imagem do mapa mundi, da localização do Brasil no mundo. O que vocês não podem esquecer? Quando a gente fala dos marcos principais de localização, linha do Equador e meridiano de Greenwich, eu estou fazendo referência à localização no mundo. Então, quando eu falo de paralelos e meridianos, consequentemente, quando eu falo de latitude e longitude, eu estou falando de posição no mundo. Se eu perguntar para você qual é a sua latitude, eu estou querendo saber qual que é a sua latitude no mundo, né? A sua posição no mundo, a sua coordenada geográfica no mundo. Se você descobrir a sua coordenada geográfica aí da sua casa, aí aonde você mora, essa coordenada geográfica ela é única, né? Essa coordenada geográfica que te encontra, ela é única no mundo. Então, essa latitude com essa longitude é a sua localização no mundo. Deu para entender? Então, toda vez que eu for falar coordenada geográfica, latitude e longitude, eu estou dando aquele grau de que um certo ponto está localizado no mundo. Legal? Se a gente olhar para essas linhas imaginárias principais, linha do Equador e meridiano de Greenwich, a gente percebe que a linha do Equador, que é aquela que vai dividir nosso planeta em norte e sul, ela coincidentemente corta o nosso país, né? Ela corta o Brasil. Então eu percebo que se ela corta o Brasil, tem uma parte do Brasil que está para norte e uma outra parte, né, a maior parte no caso, que está para sul. Então se eu perguntar qual é a latitude do Brasil, eu posso ter uma resposta, né, latitude para norte ou uma latitude para sul. Vai depender do ponto que eu estou, mas é possível ter latitude norte e latitude sul. Agora, se eu quiser ver no sentido leste-oeste, eu tenho que acompanhar o meridiano de Greenwich, certo? Mas eu percebo, a gente analisou na nossa live, que o meridiano de Greenwich, ele não corta, ele não passa pelo Brasil, ele está distante do Brasil, né? Então, eu consigo entender que o Brasil está completamente localizado no hemisfério oeste. Em momento nenhum ele está no leste. Então, toda vez que eu for procurar a longitude no Brasil, eu sempre vou encontrar uma longitude oeste. Deu para entender? A longitude sempre vai ser oeste. Vamos pensar. América, continente americano, está totalmente no oeste. Então, toda a longitude do continente americano sempre vai ser oeste. Vamos olhar aqui o Japão, né? O Japão, qualquer ponto do Japão que eu vá procurar essa coordenada geográfica, eu com certeza vou encontrar uma longitude leste, jamais uma oeste, porque o Japão está no leste do mundo. Se eu for procurar a latitude do Japão, eu vou encontrar só latitude norte, tá bom? Porque ele está no norte do mundo. Austrália, né? Se eu for procurar a latitude e longitude da Austrália, eu vou estar visível que, independente do qualquer ponto que eu vou encontrar aqui na Austrália, vai estar com longitude a leste e latitude para sul, né? Aqui no Brasil, a latitude vai poder ser tanto norte quanto sul, porque ele é cortado pela linha do Equador, né? Mas a longitude só vai poder ser
oeste. Legal? Então, muitas vezes vocês vão se deparar com algumas atividades que não vão mostrar o mapa mundi completo, como a gente viu até agora. A gente pode se deparar com alguns exercícios que vão mostrar só uma porção do mundo, né? Então, é o caso daquele exercício que eu mostrei para vocês, que mostra a América do Sul. E eu pedi para vocês irem localizando a coordenada geográfica de cada ponto. E a gente foi fazendo junto isso. Então, eu já vou soltar as respostas, porque eu já mostrei na live para vocês, né? Então aqui, quando a gente olha, a gente percebe que é a América do Sul. Já que a América do Sul, olha só, a América do Sul, ela está totalmente a oeste. Então eu sei que todas as longitudes que eu encontrar vão estar a oeste. Mas nem todas as latitudes vai estar só para norte ou só para sul. Eu posso encontrar latitudes norte e sul. Para melhorar essa minha visão, é legal eu primeiro encontrar onde está a linha do Equador. E lembra quando eu falei para vocês como que eu encontro a linha do Equador? Eu sei que a linha do Equador é o paralelo 0 grau, que é o marco zero no sentido norte-sul. Então eu vou ter que procurar aquele paralelo que tem grau zero. Olha só, encontrei. Então eu sei que se esse paralelo é o paralelo grau zero, ele está fazendo referência à linha do Equador. Aqui é a linha do Equador. Então tudo que da linha do Equador para cima, tudo que eu vou ter aqui é norte. Tudo que eu vou encontrar da linha do Equador para baixo vai ser sul, tudo bem? Então, os pontos que estão da linha do Equador para baixo, todo sul, e os que estão da linha do Equador para cima, norte. Legal? Então, a gente foi fazendo essa resolução do exercício. Lembrando que o ponto F, ele está na latitude 15 graus para norte, diferente do ponto C, que também está na latitude 15 graus, só que 15 graus para sul. Tudo bem? Fácil? Então, se alguém teve dúvida, pausa, confere aí com a sua anotação ao longo da aula. Qualquer dúvida, deixa lá no site do colégio para que eu possa te ajudar, né? Ou tira comigo na nossa próxima live na semana que vem, né? Na terça-feira, dia 28 de abril. Bom, depois eu falei para vocês que a gente entendeu que para eu conseguir me localizar, eu preciso descobrir qual é a latitude e qual é a longitude. Então, latitude mais longitude é igual a coordenada geográfica, ou seja, é igual a localização, né? Eu não consigo me localizar só sabendo a latitude. E eu também não consigo me localizar só sabendo a longitude. Eu preciso das duas. Ah, então Lilian, latitude sozinha não serve para nada? Longitude sozinha não serve para nada? Serve muito, ela é muito importante, porque a latitude sozinha, ela não consegue realmente me falar localização, mas ela consegue falar outro fator muito importante, que vão ser as zonas climáticas. Ela consegue definir os diferentes tipos climáticos que eu tenho no nosso planeta Terra, as áreas que são mais quentes, as áreas que são mais frias. E a longitude é a mesma coisa, sozinha não consegue me falar localização, mas ela consegue me indicar os fusos horários, então os diferentes horários que eu tenho no mundo. A gente sabe que o horário que é aqui agora, nesse momento, não é o mesmo horário que é lá no Japão, né? É o oposto. Então, por que isso acontece? Isso vai ser delimitado, isso vai ser definido pelos meridianos, né? Pelas longitudes. E depois a gente vai descobrir como e por quê. Né? No momento, então, na nossa última live, eu comecei a explicar para vocês as zonas climáticas. Então, quando a gente fala em zonas climáticas, normal, clima, a gente pensa calor, frio, e é isso mesmo, né? A gente vai pensar, quando a gente fala em zonas climáticas, a gente vai falar daquelas partes do planeta que são extremamente quentes e aquelas que são extremamente frias. E também aquelas áreas que são intermediárias, não são nem tão quentes nem tão frias, né? Ou que não tem um predomínio, a maior parte do ano é mais quente, maior parte do ano é mais frio. Não, vai depender da época, né? Tem época que é mais quente, tem época que é mais fria. Tudo bem? Então a gente vai entender por que acontece, por que tem essa diferença de temperatura no nosso planeta Terra. Então vamos lá. Lembrando um pouquinho desse GIF, a gente sabe que tudo isso acontece porque por conta da incidência dos raios solares no nosso planeta Terra. Ou seja, o raio solar sai lá do Sol, atravessa, né, caminha, viaja pelo universo até chegar no nosso planeta Terra. Acontece que
esses raios solares, eles não chegam ao mesmo tempo em todas as partes do nosso planeta Terra. Eles vão ter partes do nosso planeta que esses raios solares chegam primeiro e partes que eles chegam muito tempo depois, né? Isso acontece porque o nosso planeta Terra, ele é uma esfera, ele é o mais próximo do redondo, ele tem uma curvatura, né? Ele tem uma curvatura. Se o nosso planeta Terra fosse reto, fosse plano, coisa que ele não é, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, se o nosso planeta Terra ele fosse plano, ele fosse reto, imagina que em vez dessa curvatura ele fosse reto, aqui a gente colocasse uma régua. Esses raios solares, eles iriam chegar ao mesmo tempo em todas as partes do nosso planeta, né? De polo a polo. Então, nós não iríamos ter uma diferença de clima, né? Uma diferença de temperatura. Mas não é o que acontece. Devido a essa curvatura, os raios solares vão chegar primeiro nessa parte que está mais exposta, que está mais saliente, essa parte que a gente fala que é como se fosse a barriguinha do planeta Terra aí, né? Que vai ser essa parte da linha do Equador. Da linha do Equador até o polo, essa curvatura vai ficando maior, ela vai ficando mais curvada. Conforme ela vai ficando mais curvada, ela vai ficando meio que mais distante para esse raio do Sol chegar, né? Então, essas áreas dos polos vão receber a luz do Sol, né, o calor do Sol, bem depois do que essa área do Equador. Tudo bem? Então, vamos lá mostrar o esquema que eu coloquei para vocês na nossa live. Então, o Sol, os raios solares, eles vão caminhando até chegar no nosso planeta Terra. Aqui no planeta Terra eu coloquei os nossos principais paralelos. Por que os principais paralelos? Porque essa curvatura ela vai variar no sentido do meio do planeta até o norte, até o sul, né? Do meio do planeta, que é a linha do Equador, até os polos. Observa para mim. Do meio do planeta, né, onde eu tenho essa parte maior aí, nessa maior circunferência do planeta, e quando eu vou caminhando para os polos, essa curvatura vai aumentando, né? Vai mudando. Então, eu consigo ver pelo traço, né? O meu traço da linha do Equador é maior do que o meu traço do Trópico de Câncer e que vai ser maior do que esse traço do Círculo Polar Ártico, né? Mesma coisa para o sul acontece. Tudo bem, gente? Então, consequentemente, os raios solares vão chegar com mais intensidade, com mais força, com mais calor nessa região do Equador, né? Os raios solares também vão chegar nos trópicos, mas ainda bem quentes. Para chegar até o trópico, ele teve que viajar um pouco mais, caminhar um pouco mais do que aqui para chegar no Equador, mas não muito mais. Então, eles ainda chegam muito quentes, né? Não tão quente quanto no Equador, mas ainda assim quente. E agora para chegar no polo, né? Nos polos, o que acontece? Então, aquele raio solar tem que caminhar, tem que viajar muito mais. Quanto mais ele viaja ali no universo, mais ele vai perdendo calor, ele vai liberando esse calor no universo. Então, quando ele chega num determinado ponto, aqui no caso do polo, ele chega mais fraco, sem tanto calor acumulado, né? Chega ainda quente, porque raio de sol sempre quente, né? Mas ele chega mais fraco. E ele chega mais fraco a ponto de não conseguir aquecer toda essa área do polo. Por isso que essa área do polo é uma área congelada. Tudo bem? Então, se eu perguntar para você qual que é a área mais quente do planeta Terra, eu acredito que você vai me responder a área da linha do Equador. E é isso mesmo, tudo bem? Então, a área da linha do Equador, essa faixa aqui em vermelho, vai ser a área mais quente do planeta Terra. Entre a linha do Equador e os trópicos, eu tenho também um clima ainda assim quente. Não tão quente quanto a linha do Equador, mas ainda assim quente. Então, a linha do Equador é uma área muito quente e a área dos trópicos é uma área quente. Legal? Nos polos, eu já vou ter
uma temperatura muito fria, e a gente já sabe por que é muito fria, porque é congelada. Porque aqueles raios solares, né, fazem um longo trajeto até chegar, então eles já chegam mais fracos e não conseguem aquecer toda essa área, deixando essa área congelada. Então o gelo, ele predomina aí nessa área. E nessas áreas intermediárias, observa, ela está entre o trópico, que é quente, e entre o polo, que é frio. Então ela vai ter característica das duas, vai ter tanto o calor quanto o frio. Então vai depender muito da estação do ano, da época do ano. Tem época que ela vai ser mais quente, tem época que ela vai ser mais fria, mas ela não vai ter ao longo do ano predomínio só do calor ou predomínio só do frio, tá? Por isso que a gente fala que são áreas de clima ameno, de temperatura amena. Olha o novo vocabulário aí. Quando eu falo muito quente, amena e fria, eu tô falando a característica desse clima, temperatura muito quente, fria, né, amena. Essa vai ser a característica. Eu ainda não dei o nome de cada zona climática. Cenas dos nossos próximos capítulos, na nossa próxima live, tá bom? Mas se você já entendeu até aqui, você já entendeu mais da metade do caminho, né? Muito fácil entender isso. Tranquilo, gente? Então, só para garantir aqui, os raios solares vão chegando no planeta de forma diferente. Então, nunca se esqueça, quanto mais perto da linha do Equador, mais quente. Quanto mais distante da linha do Equador, mais frio. A temperatura vai diminuindo, conforme ela vai indo em direção aos polos, conforme ela vai se distanciando da linha do Equador. Fácil, né? Então, gente, muito fácil, zonas climáticas. Vocês já entenderam? Nossa, praticamente tudo sobre zonas climáticas. Muito bem, na live vocês participaram, não apresentaram muitas dúvidas. Então, só falta a gente dar nome para essas zonas climáticas e depois entender um pouco o Brasil, né, nessas zonas climáticas do planeta. Legal, gente? Então, para a próxima live, eu quero que você traga alguma dúvida, se caso você ainda tem dúvida sobre essas zonas climáticas, e também traga a tarefa feita. Qual tarefa? Né? Aquela tarefa que eu passei na nossa última live dessa semana, pedindo para você reler as páginas 42 e 43 do livro didático e depois na página 48 resolver a questão 2, somente a questão 2, que vai falar sobre coordenadas geográficas ainda, né? Para ver se vocês entenderam mesmo coordenadas geográficas e a gente já pode seguir adiante. Legal, gente? Combinado, então? Então, eu espero vocês na nossa próxima live. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode ir deixando lá no site do colégio, né? Para eu poder te ajudar. Ou traga essa dúvida para a nossa próxima aula, na próxima terça-feira, dia 28 de abril. Fechou? Easy? Combinado? Então, um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. Se cuidem e até semana que vem. Bom? Fui!